De volta ao segundo e último bloco do programa Estação Saúde. Conforme anunciei no primeiro bloco, quem está aqui conosco hoje nesse segundo bloco é o Dr. Tarcísio Campos, que é presidente do Sindicato de Medicina. Meu caro doutor Tarcísio, colega da área de saúde, seja bem-vindo à Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Bom, a gente agradece a participação aqui no programa Estação Saúde. É uma forma de a gente poder estar dialogando, né, com os telespectadores e dar alguns esclarecimentos da importância hoje que é a medicina, né, entre todas as categorias da saúde. E falar da luta do Sindicato dos Médicos, que vem enfrentando, tanto a nível municipal, estadual e nacional, várias batalhas. Eu diria hoje que a nível estadual e municipal, a gente tem feito muito, né, pela categoria médica, avançamos do ponto de vista salarial na questão do município de João Pessoa, né, essa administração que está aí, ela está dialogando mais, ela está abrindo espaço, inclusive temos uma mesa de negociação permanente agora. Infelizmente, no governo do Estado, esses 3 anos, né, foi de muita dureza pelo governador e pelo próprio secretário de Saúde do Estado, mas que agora acenou um pouco mais na negociação. A gente, inclusive, dia 17, né, de julho agora, a gente vai estar entregando ao secretário de Saúde do Estado uma proposta de reformulação do plano de carreira e remuneração. Tarcísio, vamos falar um pouco dessa questão com a palavra, né, do presidente do sindicato, a sua opinião. Creio também que você deve ter ouvido muitos colegas em relação a essa questão dos 2 anos a mais, né, para os estudantes de medicina, no curso de medicina. Houve um programa até aqui na TV Marcha, o Conexão Especial, sobre esse tema. E aí, infelizmente, não houve a sua presença por questão de agenda, mas vamos aproveitar hoje e falar um pouco sobre qual é a opinião do Sindicato dos Médicos em relação a essa questão dos 2 anos. Bem, Júnior, todos esses 4 pontos que você colocou aí, eles realmente são todos polêmicos. Eu diria que o menos polêmico dele todos era a questão do ato médico, mas que por uma infelicidade da presidenta Dilma, ela vetou um projeto que tramitou 12 anos, com aprovação na Câmara Federal, com aprovação no Senado Federal, né, e ela cedeu a pressões e que acabou vetando 10 pontos, ou seja, vetou o que era de mais importante para a categoria médica, que era justamente definir quais seriam os atos previstos para o médico, ou seja, como as outras profissões têm os atos privativos das suas profissões e todas elas estão regulamentadas, os médicos também queriam definir as suas áreas de atuação privativa. E aí criou-se uma polêmica, porque com um veto desse, né, e dessa ordem, já que ela foi contra, inclusive, o Senado Federal, foi contra o Congresso, a Câmara Federal, a gente espera que nesses 30 dias isso seja reavaliado e a gente está trabalhando para derrubar o veto. A questão, no que diz respeito aos 2 anos de aumento do custo da graduação, nós temos uma compreensão de que o estudante de medicina do Brasil, hoje ele cursa 6 anos. Isso. Certo? Terminado esses 6 anos, ele obrigatoriamente tem o direito de exercer a medicina na sua plenitude. Mas como o curso, na verdade, oferece muitas deficiências, ele acaba tendo que fazer uma especialização até por se identificar com uma área ou outra área específica da medicina. São 52 especialidades hoje. Exato. Dentro da medicina. E aí ele faz de 3 até 5 anos só na especialização. Com o aumento de mais 2 anos na graduação, o curso de medicina, ou seja, para você atuar como médico de uma forma plena, vai aumentar de 6 para 8, com mais 3 ou 5, ele vai aí no mínimo a 14 anos. É isso mesmo. Né? Então, se a gente contabilizar aí que se termina um curso de medicina com 27, 28 anos, é a faixa hoje que está se terminando um curso de medicina, com 27 anos, ele vai ter que estudar mais 14 anos, né? Ou seja, aí já vai 37, né? Com mais 4, 41, não é isso? Se eu não estou enganado, ou seja, me corrija na conta. Então, 27 com mais 10, 37,
com mais 4, 31 anos. Então, com 31, né, com 41 anos, é que ele vai, com 41 anos, é que ele vai entrar no mercado de trabalho de fato. Né? E aí vai ter que trabalhar mais 35 anos para se aposentar. Então, se você fizer essa conta, o médico vai estar pensando em se aposentar depois de 70 anos de idade. Então, isso gera uma repercussão muito grande, que eu acho que foi um equívoco. E aí eu não estou defendendo aqui que esses 2 anos a mais no trabalho no SUS não seja possível. É possível. Agora, desde que seja de uma forma facultativa, ou seja, não obrigatória. Se o estudante terminou os seus 6 anos de curso de medicina e quer fazer mais 2 anos, recebendo uma bolsa incentivo, né, para poder trabalhar no SUS, né, e até sair com um título de especialista em saúde da família ou de atuação na área do SUS, ele poderia fazer, mas da vontade dele e não obrigar, né, obrigar o estudante de medicina que já durante 6 anos se dedicou, inclusive teve 2 anos de internato e já trabalhou na rede assistencial do SUS, faça mais 2 anos de forma obrigatória. Então, é essa obrigatoriedade que a gente questiona. Né? É isso que eu acho que foi o grande erro, né, dessa proposta da presidenta Dilma, tornar obrigatório e não facultativo para aquele aluno de medicina que queira continuar mais 2 anos para prestar atenção à saúde da população no sistema único de saúde e sair com o título de especialista em saúde da família e da comunidade. Eu creio que, de acordo com a palavra do presidente do Sindicato dos Médicos, ficou bem claro a opinião dele. Inclusive, só pegando um pouco dessa lógica que ele falou, eu tive uma experiência de 1 ano depois de formado dentro do serviço militar, que para mim também foi excelente, como você falou, e foi uma opção minha, não foi uma coisa... Eu fiz a opção mesmo, quando terminar o curso, servi o quartel e passei 1 ano, para mim foi uma experiência excelente, mas vi que naquele momento não era a minha linha e eu preferi depois realmente me afastar. Eu creio que o raciocínio que você está tendo é exatamente esse, ou seja, fazer a coisa de forma não obrigatória e sim uma opção, que eu creio que muitos colegas estudantes de medicina que vão terminar o curso, de repente, tem muitos que gostariam de ingressar nessa questão da saúde pública. De certa forma, o raciocínio que eu tive também foi esse, mas com 1 ano que eu passei, vi que não era o meu perfil e terminei saindo da vida militar. Mas vamos para a questão agora do revalida, né? É revalida chamado. Exato. Né? O que é o revalida? Explicando assim de forma clara. É uma prova que ela é aplicada a médicos formados no exterior, né, para que esse médico, quando retornar ao Brasil, ele possa atuar no Brasil de forma livre, em qualquer lugar do país, ele tem que fazer uma prova que é chamada a prova do revalida. Prova essa aplicada pelo próprio governo federal, pelo Ministério da Educação. Não é uma prova das entidades médicas, é uma prova do governo federal. Então, o revalida avalia a qualidade desse profissional que foi cursar fora do Brasil um curso de medicina. Ou um médico estrangeiro que queira vir trabalhar no Brasil, né, depois de terminar o seu curso no seu país de origem. A decisão do governo agora de fazer com que o revalida seja obrigatório, ou seja uma prova aplicada aos estudantes brasileiros de medicina, faz com que a gente tenha a impressão, na verdade, de que o governo está, de alguma forma, querendo penalizar o próprio estudante de medicina do Brasil. O que é que eu quero dizer com isso? Se o estudante de medicina brasileiro já cursou os seus 6 anos e agora serão 8, certo, a partir de 2015, né? Ou seja, essa medida dos 2 anos a mais, ela começa em 2015. Isso. Então, o curso de medicina, depois de 8 anos, né, se a gente contabilizar os 2 anos, o estudante ainda terá que fazer uma prova para saber se ele cumpriu, ou seja, os requisitos necessários para se formar como médico. Mesmo ele tendo feito o curso no Brasil e sendo avaliado diariamente por esses mesmos professores. Eu acho um exagero isso, da minha parte. Eu acho isso, certo, uma forma desnecessária. Eu acho que as entidades médicas, inclusive, têm uma proposta para esse tipo de avaliação. A gente, na verdade, não defende o revalida para os estudantes brasileiros. A gente defende o quê? Que o estudante brasileiro seja avaliado de 2 em 2 anos. É mais do que um revalida. Ou seja, o estudante de medicina, no primeiro ano, no segundo ano, ele faz uma prova. Certo. No terceiro, no quarto ano, ele faz uma prova.
No quinto e no sexto ano ele faz uma outra prova. Então, você tem condição de avaliar de forma progressiva a qualidade do estudante como a instituição formadora. Essa é a diferença. Porque se você detectar que naquele período de formação do estudante de medicina, naqueles 6 anos ou 8 anos, né, se for o caso, a qualidade estiver abaixo da média, você tem que como corrigir a direção, certo, desse curso, inclusive penalizar, se for o caso, a própria instituição formadora. Porque não é responsabilidade só do estudante de medicina. Eu digo sempre o seguinte, que 50% é o estudante, 50% é a instituição formadora. Se você tem um desnível aí de formação de um dos lados, certo, você não vai ter um bom médico no futuro. Então, não adianta fazer a prova no final para os estudantes de medicina se você não avaliar as instituições formadoras também. No caso dos estrangeiros, esses a gente não sabe como é que ele fez o curso lá fora, a gente não sabe como é que foi o desempenho dele. Então, quando ele vir para o Brasil, ele tem que fazer uma prova do mesmo jeito que o brasileiro faz quando vai para o exterior. Inclusive, nos Estados Unidos, para você, o médico brasileiro, para atuar nos Estados Unidos, ele faz 4 provas de avaliação. E aqui, né, a gente pede, ou seja, a gente considera que uma prova seria mais do que necessária, e não, como o governo está querendo trazer agora os médicos estrangeiros de uma forma emergencial e fazer uma avaliação de 3 semanas. Aí eu acho que é onde está o erro. A todos vocês, uma boa semana. Voltaremos na próxima semana com mais um especialista em saúde.